Meus amores, quero começar esse vídeo dizendo que mesmo quem tá bem não tá bem. Aqui Fabiola, tô nesse momento em Bento Gonçalves, vim ontem de Porto Alegre e tenho percebido, alguns pensamentos, algumas coisas que eu tô sentindo, que eu quis compartilhar com vocês, porque para tirar tudo isso de dentro de mim, para tirar isso tudo de dentro do meu peito. Quero mostrar para vocês o lugar onde eu tô. É um lugar de fadinhas, um jardim. Aqui do meu lado tem cogumelos nascendo, depois eu mostro mais detalhadamente. Tem limoeiro, tem goiabeira, tem... Eu poderia só nessa parte ficar mencionando mais de 100 frutíferas que tem nesse terreno. É um terreno urbano que fica em Bento Gonçalves, é onde mora minha mãe, é onde mora meu pai, e é um lugar de acolhimento que a gente chama de oásis. E tem algumas coisas que eu vou mencionar aqui que também elas são um pouco impopulares, mas é hora de compartilhar um pouco do que eu tô sentindo, um pouco do que eu tô pensando, as reflexões que eu tô tendo, a maneira como a gente tá vivendo essa tragédia terrível. Hoje, eu vim ontem de Porto Alegre, eu cheguei em Bento Gonçalves com sol, foram os últimos 2 dias de sol. Vocês podem perceber que aqui ao meu redor tem um pouco de vento. É previsto que hoje, deixa eu ver que dia é hoje, 8 de maio, quarta-feira, a gente volte a ter chuvas severas no Rio Grande do Sul. Algumas pessoas que já tinham voltado para suas casas estão sendo novamente evacuadas, pelo menos aqui na cidade onde eu estou. Se eu conseguir editar esse vídeo aqui, eu vou deixar as imagens das crateras, das fissuras que eles encontraram na terra, para que a Defesa Civil tome essa decisão de pessoas que já estavam retornando às suas casas saiam novamente por medidas de segurança devido à previsão de chuvas severas que a gente vai ter. Todos devem saber, mas talvez alguns não tenham um número, a enchente mais severa já registrada em muito tempo, A gente tinha uma enchente severa que aconteceu curiosamente em datas de 2 a 8 de maio de 1941, então estamos exatamente no mesmo período anos depois, e não parou, não encerrou, não acabou, tem muita coisa por vir. Sim, tenho certeza que minha bolha é uma bolha de pessoas muito privilegiadas. Óbvio que devido à minha profissão, as coisas que eu faço, ao trabalho que eu me dedico, eu me envolvo muito com pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que têm pouca capacidade financeira, pessoas que estão na linha da pobreza. Então a minha bolha também é composta de pessoas muito vulneráveis. E isso, por exemplo, quando eu vejo nessa devastação, normalmente essas pessoas vulneráveis eram as primeiras a serem atingidas. Nesta ocasião não existe essa distinção. São pessoas muito abonadas financeiramente também que perderam tudo. E, a gente ficou pensando nas redes de apoio, como nós vamos organizar tudo isso de tal maneira que as coisas sejam compartilhadas e acessíveis para uma coletividade. Eu preciso mostrar isso. Tem um beija-flor na minha frente. E foi embora. Enfim, um beija-flor lindo, polinizando uma estrelitza, que é ali, ali estão as estrelitzas, como vocês podem ver, aqui assim. E, enfim, é só uma maneira de a gente deixar também tudo isso aqui um pouco menos denso, ou humano, demasiado humano, como tem que ser. E eu acho que eu vou começar falando sobre meus pensamentos mais impopulares, porque
acho que é o que está mais entalado aqui. E eu trabalho, né, com gestão de resíduos, com pessoas que catam lixo para viver, com pessoas que têm indústrias de gestão de resíduos, para pessoas que criam iniciativas de gestão de resíduos. Então, como eu falei, mesmo só no meu trabalho tem pessoas muito vulneráveis e pessoas muito abonadas, pessoas que conseguiram grandes conquistas a partir de lixo. E por conta disso, desde 2008 eu estudo logística reversa, antes de a gente ter uma política nacional de resíduos sólidos. E isso me fez passar por todos esses cenários, conhecer todas as cooperativas de Porto Alegre, falar com muitos catadores, fazer muitas mobilizações, conseguir os intermediadores para receptar isso em valores justos, logística e tudo que envolve a questão de resíduos. E isso me fez ter contato com muitas iniciativas assistenciais, aonde as pessoas se organizavam para doar coisas regularmente. E aí vem a minha opinião absolutamente impopular. Eu, de certa maneira, sou contra isso. Sou contra atividades assistenciais que você sai do centro e a pessoa fica vulnerável de novo, onde ela fica dependente dessa assistência. Por conta disso, ao longo desde 2008, estamos em 2024, sou ruim de matemática, mas calculo aí uns 16 anos de militância, de trabalho técnico, de desenvolvimento profissional. Eu 100% das vezes me recusei a participar de atividades assistenciais e tenho certeza que eu nunca tinha revelado isso antes. Esse é um critério meu, com a minha cabeça, porque eu simplesmente desaprovo esse tipo de iniciativa. Mas nessa catástrofe foi tudo diferente. As pessoas estão muito vulneráveis e daí na minha cabeça, logística reversa, eu estou dividindo essa iniciativa, né, de regeneração do Rio Grande do Sul em dois momentos. Um primeiro momento onde a gente é assistencial, dessa maneira como está sendo, onde a gente recebe recursos, redistribui para quem não tem. Eu vim ontem de Porto Alegre, como eu mencionei no início da live, trabalhei em poucas linhas de frente, porque daí mais uma coisa impopular que eu vou contar, mas que aconteceu, e aqui eu quero que você tenha um ato de reflexão muito profundo sobre o que eu vou dizer, porque de certa maneira eu compreendi, acolhi, mas eu pensei como as pessoas estão carentes de ter observado e de ter percebido isso acontecendo. Mas quando eu fui me colocar como voluntária em Porto Alegre para atender alguns centros, e como eu lido com esse cenário de militância há muitos anos, eu falei com muitas pessoas que estavam em grandes poderes de comando nos locais de voluntariado. E não foi um, nem dois, nem três, foram muitos relatos de dizer: Fabíola, as pessoas estão chegando aqui voluntárias, a gente não está dando conta dessas pessoas. Quando a gente chega a dizer que não precisa alguém, algumas pessoas dizem: não, mas eu quero ajudar, num nível de ansiedade que a gente acaba alocando essa pessoa no centro de voluntariado. Aí alguns lugares passaram a exigir cadastro, passaram a organizar remotamente. Então tem centrais que eles pegaram voluntários, colocaram sentados numa sala e é grupo de WhatsApp. Então um grupo de WhatsApp procura crianças, o outro tem as crianças encontradas e daí faz o match. Então eles começaram a ter uma inteligência que, claro, em vários níveis, e isso eu não estou pautada para poder compartilhar aqui, mas essa é uma das que eu posso mencionar, que eu fiquei muito acolhida de perceber que estava acontecendo. Mas teve esse efeito rebote das pessoas chegarem querendo ser voluntárias, querendo doar. Tipo, tem cenas de roupas, de montanhas de roupas chegando, que obviamente os voluntários não estão dando conta. Então existe um sistema de organização onde a gente está criando kits emergenciais, porque também estão chegando caminhões de pessoas resgatadas, não
são poucas, são muitas pessoas sendo resgatadas nos mais diferentes bairros. É inacreditável que já faz todo esse tempo de chuva e ainda tem gente com água no pescoço. E a gente não está programado para isso, a gente não tem nenhum treinamento. Então, por exemplo, uma das coisas que acontecia é nos resgates das pessoas que estão dentro da água, a gente não saber quais são as casas onde tem pessoas. Então, esse sistema de comunicação de onde passar vai assobiando, vai gritando para tentar ver, tem gente aí, nesse nível. Então, a gente não tem nenhum treinamento como civis do que fazer numa situação tão extrema. E então essas pessoas são resgatadas, elas chegam no central de acolhimento. Então o que a gente está fazendo? A gente está dividindo, pelo menos os locais que eu passei, em kits de emergência. Então a pessoa chega, ela recebe uma roupa. E daí, gente, olha, algumas coisas assim, muito detalhe do que tá... do que tem nesses bastidores, né? Porque a gente tá doando roupa, a gente tá doando tudo, mas as pessoas chegam lá, tem gente que chega seminua, né? Então, quando tu entrega o kit, a gente entrega uma roupa, mas não tem calcinha, não tem cueca. Então, existem alguns lugares que estão trabalhando só para comprar calcinhas, e daí quando chegam e dão uma calcinha pra pessoa, enfim, tô toda arrepiada contando. É tanto, é que é nos detalhes, né, que a gente vê tanta coisa, enfim. Então, dessa ação impopular, de você chegar como voluntário, te organiza, fala com as pessoas antes, faz o teu cadastro, entenda o que você pode dar, entenda o que você está precisando, respeita quando você não tiver como tá nessa linha de frente. Vai ter um momento 2, né, que é o que eu falei quando eu disse que eu ia mencionar uma coisa impopular por não ser tão assistencialista. Esse momento 1 é assistencialista, sim. A gente vai lá, dá o kit de higiene, dá comida, isso é assistencial, não tem como fugir disso. E foi a primeira vez que meu coração se tocou para uma ação dessa natureza. Mas existe um momento número 2, onde a gente vai poder pegar todas essas pessoas que estão ansiosas por não conseguirem ser voluntárias, ansiosas por não conseguir ajudar. E, por exemplo, ontem eu postei, vai ser uma iniciativa que eu vou tentar trazer para o podcast, um app que está fazendo o match do que as casas atingidas precisam e do que a gente pode oferecer. E então é voltado para a limpeza das casas. Então eles querem fazer a maior limpeza coletiva registrada, vai ser necessário. Só que daí, se a gente der os passinhos atrás e entender essa ansiedade de quem chega num lugar voluntário e não consegue se colocar na linha de frente para ajudar, porque é como tu te sente impotente, tu quer fazer alguma coisa. Eu tava em Porto Alegre e vivi isso, por isso que eu também falei que eu não fui tanto para a linha de frente, porque as centrais onde eu falava estavam oneradas de voluntários, né? Mas agora tá vindo um segundo turno, as pessoas que estavam trabalhando na primeira leva viram muitas coisas, estão mais abaladas. Eu vi muitos voluntários dizendo: deu pra mim, não tô conseguindo mais. Então agora sim é o momento de vir uma segunda leva. Como a gente já tem os cadastros, é a maneira como a grande parte que eu falei tá se organizando. Então, mas vai ter um terceiro momento, que não é que vai ser assistencial, mas vai ter um momento de reconstrução. Vai ter um momento de reconstrução muito forte, aonde na minha rede Empreende Verde eu tô mapeando quais foram as marcas atingidas. Ontem, por exemplo, eu vi a Vila Jet, que já é um instituto que gera receita, que dá uma profissão para pessoas em vulnerabilidade social fazendo sapatos. E as máquinas, o pavilhão, a matéria-prima, a casa dos funcionários, tudo foi atingido. Então, a minha campanha, num momento número 2, porque agora não, né,
e até esgotarem os estoques, vai ser ajudar a vender essas marcas sustentáveis, é a rede que eu tenho acesso. Então tem um momento número 3, que ele não chega a ser assistencial, porque a gente vai ter que comprar tênis, porque a gente vai ter que comprar sapato, porque dar prioridade para marcas sustentáveis, na minha cabeça, vai fazer mais sentido do que tudo. Então, são muitas mensagens e eu fiz uma colinha, né, de coisas que eu quero falar pra vocês. Eu falei isso aqui e já veio esse tanto de informação, tanto que no isso aqui, a frase que eu escrevi é: não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas a gente unido pode vir mais forte, pode vir mais sensato, pode vir mais coerente, pode vir mais humano. Eu, inclusive, antes dessa tragédia acontecer, na quarta-feira passada, eu fiz uma tatuagem que tá escrita Unlimited Love. Essa tatuagem, ela é decorrência do show do Red Hot Chili Peppers, que eu fui no ano passado em Porto Alegre, que foi... e Unlimited Love é uma expressão que significa amor ilimitado, para quem não sabe inglês. E quando eu fui nesse show, o meu teto, o céu, os mundos explodiram, a quantidade de amor que eu senti pelas pessoas. Eu lembrei do meu pai, da minha mãe no show, coisas inéditas que nunca tinham acontecido antes. E eu fiz essa tatuagem, Unlimited Love. Eu precisaria me despir porque minha manga não sobe aqui, ela é nessa parte do braço, mas depois eu deixo uma foto para vocês verem essa tatuagem. E fiz essa tatuagem pensando que não tem expressão que me define mais que amor ilimitado. Eu sou uma canceriana, humana, demasiado humana, né? Posso, para os meus amigos mais íntimos, ter até o apelido de drama queen, porque eu acho que no meu aniversário eu sempre choro, quando eu vejo pessoas felizes eu me emociono, quando eu tô triste eu choro, enfim, uma canceriana assim, raiz. E então eu acho que a gente tem que organizar os pensamentos também para entender, tem esse momento de ansiedade, queremos ajudar, vamos dar suporte, porque como eu falei, né, a primeira frase dessa live, que mesmo quem tá bem não tá bem, né, eu imagino que só possa estar vivendo uma vida normal e fazendo as coisas normais, alguém que tá se protegendo das informações que a gente tem recebido. Eu mesma estava em Porto Alegre na casa do meu sobrinho e eu muito envolvida em coisas pesadíssimas, e vi ele no videogame como um jovem adulto, né, gosta, por horas e horas e horas. A rotina dele era jogar o joguinho dele até às 6 horas da manhã, aí ele dormia, acordava mais ou menos 2h30, 3 horas da tarde, porque está sem aulas, e daí ele comia, fazia as coisas, né, normais de um dia, até às 6, 7 horas da noite ele voltar a jogar. Então, de certa maneira, nos grupos de faculdade ele recebeu algumas informações, mas a parte mais densa eu inclusive fiz questão que ele não visse nada, porque pra mim estava muito pesado e talvez não fosse o momento de nós dois termos o mesmo sentimento. Eu acho que eu também só tive essa lucidez de entender tudo isso ontem, quando eu estava no carro voltando para Bento Gonçalves, saindo de lá, que tava no carro eu, o motorista que foi buscar um senhor em Porto Alegre, de um transfer que já estava agendado, inclusive o motorista com a mulher no hospital, não por conta dessas chuvas, recém tinha feito uma cirurgia no coração, mas está no clínicas, e ele dizendo, eu só volto a Porto Alegre, porque a gente teve 10 horas de viagens só para voltar. Então ele ainda teve a ida até a Porto Alegre. E quando a mãe do meu sobrinho, né, Samantha, soube que tinha esse transfer vindo de Porto Alegre a Bento Gonçalves, ela conseguiu nos encaixar e pagar essa carona e nos incluir nesse carro. Foi dessa maneira que eu evacuei Porto Alegre.
Lá estávamos numa situação absolutamente privilegiada, com água, com luz, comida, porque como eu ia ficar na casa do meu sobrinho, eu quis mimar ele, então eu tinha comprado muitos ovos, eu tinha antes, né, não depois que aconteceu as chuvas. Eu cheguei lá e disse, escolhe as coisas que tu quer no mercado que nós vamos comprar pra ficar, pra eu também acolher ele, pra eu agradecer a visita, pra tudo, enfim. Então nós estávamos com comida, nós estávamos com água, eu saí de Porto Alegre ainda tendo água, ainda tendo luz, tendo tudo. Óbvio que nós estávamos com medidas de contingência, então eu já tinha proibido ele de tomar banho, o que me parece que ele não se importou tanto assim, brincadeiras à parte. Não, mas então para escovar os dentes com um copinho, evitar lavar a mão, evitar dar descarga, sabe? Então, são situações assim que vão se acumulando, que vão gerando, daí tu fica com pano de prato sujo, daí aquele pano tá úmido, daí você não vai lavar, daí fica aquele troço ali. Pode parecer superficial, mas é pequenas coisinhas que vão somando num cenário que ontem, quando eu tava no carro, eu acho que foi quando eu percebi isso, foi quando eu meio que pseudo-colapsei. Estávamos em 4 no carro, esses 2 senhores, o meu sobrinho e eu. Nós já estávamos com umas 8 horas de viagem. Olha quem chegou aqui, Erinha. Estávamos com umas 4 horas de viagem, umas 7 horas de viagem. Já estava ficando escuro e como as estradas normais a gente não está podendo passar, o GPS não aponta áreas alagadas, ele só diz as enchentes do Rio Grande do Sul podem atrapalhar a sua viagem, mas não diz vai por aqui, vai por ali. Então a gente chegou a entrar em alguns lugares onde estava alagado, lugares que chegavam com água tipo no vidro do carro, não dava para passar, daí é um tal de vai e volta. Enfim, moral de história é que uma viagem que dura 1h30 durou 10 horas. E esse senhor que estava dirigindo com a esposa no hospital, que recém fez uma cirurgia no coração, dizendo, recebendo notícias que ela não poderia mais tomar banho, que estavam também racionando água no hospital. Esse é o Clínicas, em Porto Alegre, onde está essa senhora, mas que ela já tinha feito cirurgia, graças a Deus, tudo já tinha acontecido, então provavelmente ela vai ter alta do hospital nos próximos dias, e ele se imaginou na situação de ter que ir lá buscar ela. Então, a gente vivenciando tudo isso, e daí quando escureceu, que nós estávamos ainda viajando, com muito tempo de viagem, a gente chegou num ponto onde não alagaria mais. E daí a gente pegou um asfalto num caminho conhecido. E daí eu vi a pressa das pessoas em chegar, sabe? Tipo, todos dirigindo com segurança, tudo, mas se percebeu essa ansiedade. Foi o momento que eles começaram a conversar entre si sobre troca de bateria, o pneu que caiu num buraco, que estragou, que ia ter que ser realinhado, coisas desse tipo. E o meu sobrinho, acho que relaxou também e dormiu. E naquele momento eu comecei a chorar. Um choro que tu segura o choro porque tu não quer abalar as pessoas ao teu redor. E daí eu comecei a conversar com algumas amigas de infância que eu tenho no WhatsApp. Obrigada quem estava ali comigo. Jana, Jússi, Natália, Cássia, Cíntia, Polly, sabe, a Jane, foi um apoio importante para mim. Mas antes de conseguir falar com elas, eu tive que falar com o cara que a gente ia fazer um podcast. Falei, Igor, nosso podcast vai ter que ser transferido, não tenho condições de estar transmitindo hoje, nem ia ter condições psicológicas, eu acho, só que até então eu não estava percebendo nada de entrevistar ele, então nós tínhamos agendado, estava tudo normal, eu achei ok, vai ser bom manter o ritmo, mas enfim. E daí falando com essa pessoa que eu nunca conheci pessoalmente, eu desabei. Foi aí que eu entendi que tava pesando tanto assim, por isso que eu digo que quem tá bem não tá bem. E hoje eu cheguei e fiz coisas simples. Eu tô num lugar que tem água, que tem luz, que tá seguro. Bento Gonçalves, nem todos os lugares têm água, nem todos os lugares têm luz. É em Bento Gonçalves que hoje voltaram a evacuar as pessoas por conta dessas fissuras que encontraram nas estradas, locais de muita vulnerabilidade que pode deslizar. Mas aqui
tá muito melhor do que em Porto Alegre. E tá menos tenso, porque também não estão chegando, pelo menos pra mim, né? Lá é o tempo todo ambulância, é o tempo todo helicóptero, e daí aqueles caminhões chegando com refugiados. Eu tava numa rota onde eu enxergava, eu também fui por uma linha de frente entregar comida. Então, quando a gente chega lá, a gente vê esses caminhões de pessoas chegando, e as pessoas que chegam lá, quem não perdeu ninguém, perdeu tudo. Então é muito emocionalmente denso. Existem muitas equipes de suporte psicológico e daí tipo, hoje eu pensei assim, cara, eu não tô legal. Não, eu pensei, ainda bem que eu tenho meus amigos pra falar, pessoas que estão próximas, e esse rapaz, o Igor, que eu não conheço pessoalmente, que me acolheu de uma maneira muito carinhosa. E que ele dizia, pode falar, você tem todo o meu suporte. E daí eu pude compartilhar informações eu queria poder contar pra vocês o que é, mas não me sinto nem no direito, porque coisas muito pesadas. De gente que tá fazendo resgate de barco. E eu vou contar, eu acho, trazer isso para que vocês entendam o que está acontecendo, mas não com o sensacionalismo disso. Mas uma das pessoas que estava fazendo resgate de pessoas compartilhou que eles estavam com um casal de idosos no bote, e daí eles viram ao longe 4 crianças em cima do telhado que chamavam tio, tio. Tinha uma correnteza muito forte. Aí eles decidiram ir buscar essas crianças. E daí a menina dizia assim, você vai levar todas nós, né? Você vai levar todas nós, velho. E ele, claro, claro. Quando ele chegou mais próximo, 2 dessas crianças já tinham falecido. Eram 4 irmãs. E daí ele disse, não pude deixar pra trás. Peguei as 2 crianças falecidas, coloquei no bote conosco e levei com as irmãs que chamaram pelo resgate, com os idosos. E daí que, né, eu digo, quem tá na linha de frente tem vivido essas situações extremas. É uma pessoa que me disse, foi demais pra mim, preciso parar um pouco. E daí que vem, né, agora a gente precisa do segundo turno, das pessoas que estão dispostas a trabalhar em tudo isso, a chegar num apoio nesse turno 2. E com as chuvas severas talvez tenha um turno 3. Eu acho que agora pelo menos as pessoas estão mais alertas para evacuação. Antes todo, né, a menina da limpeza que me ajuda, a Márcia, teve a casa dela alagada, e eu dizia, Márcia, sai daí. Ela dizia, não vou deixar minhas coisas. Óbvio que nessa situação extrema ela entendeu que era importante evacuar, foi para casa do irmão dela. Mas existe também, tinha no começo essa resistência de não vou deixar minhas coisas. Agora, com tudo que está acontecendo, pelo menos uma ordem de evacuação faz as pessoas saírem. Então eu vou orar para que esse momento número 2 tenha muito menos vítimas. E daí existem algumas coisas, né, que eu fico me perguntando, por exemplo, e que quem puder ter respostas para isso pode ajudar, porque, por exemplo, tá, e daí existe o resgate das pessoas, mas tem uma parte muito linda acontecendo, que é o resgate dos animais. Ontem eu vi passar um caminhão que tinha, sei lá, uns 200 cachorros dentro. Os cachorros chegam exaustos, então tem todo, né, tipo, hoje eu tô em Bento Gonçalves, eu vi no grupo de carona o pessoal que tem pallet pra doar pra esses abrigos, tentando conseguir caminhonetas pra levar isso pra Porto Alegre, porque aqui onde tem os pallets em Bento Gonçalves não tem os cachorros em vulnerabilidade, então tem que ter esse deslocamento em estradas que estão ruindo, em estradas colapsadas. Quero deixar assim, ó, se eu pudesse dar um tapa na cara de alguém, que é uma coisa simples de fazer na polícia rodoviária, gente incompetente. Por exemplo, a gente teve 10 horas de viagem, e daí existe na BR-118 um cruzamento onde
todo mundo tá evacuando pela Protásio, a Protásio sai, e daí tem a rodovia que atravessa. Eles estão incompetentes, não coordenando o trânsito ali, então tu fica com 10 horas de viagem porque você simplesmente não consegue cruzar. Se eles colocassem uma equipe coordenada, entendendo o fluxo, entendendo o congestionamento, coordenando, fluiria completamente diferente. As equipes de resgate, as equipes de apoio, todo mundo conseguiria ter mais fluidez. Então, ali foi o único momento que eu senti raiva, uma raiva mesmo, de pensar assim, que gente que é incompetente para fazer o que tá fazendo, sabe? Então, mas aí, para os cachorros, existe um perfil que se criou, que se chama Ache Seu Pet. Então é foto de cachorro e as pessoas vão lá e ficam procurando, acham seus pets, daí tem as fotos dos pets encontrados com os donos, lindo, um trabalho lindo, incrível, sabe? Daí eu cheguei aqui em Bento e tinha tube, tinha era, e eu pensei, cara, é o teu pet. Só que ao mesmo tempo, essas pessoas estão resgatando cavalos, estão resgatando porcos, estão resgatando animais que não têm dono. Como que a gente vai redistribuir tudo isso, sabe? E daí eu fico pensando nisso, e eu fico pensando, tipo, aqui na colônia, eu acho que teve muito menos vítimas, pessoas, né? Mas, tipo, existem relatos o meu irmão contou, né, a história que chegou até... A história não, o relato que chegou até ele é que o colono, né, que eles estavam contando a história, ele disse, eu já tô com dívida porque eu fiz o plantio de arroz, mas numa enchente normalmente leva o arroz. Dessa vez levou os tratores do cara, a colheitadeira, levou o silo, e o cara chorando e dizendo, eu já tô com dívida no banco. E levou os animais, e daí, tipo, eles tinham poucas, mas tinham umas 14, 15 cabeças de gado. E daí ele falou pro meu irmão, e daí tu sabe cada uma das vaquinhas e tu vacina e o nome delas. E antes a gente não tinha encontrado, mas agora recentemente eles encontraram, obviamente todos afogados. Então ele disse pra mim, por mais que a gente tenha perdido dinheiro, que a gente tá com dívida, o que mais me doeu foi quando morreu o gado. Então, sabe, tipo, é exatamente isso, não levou o que tu tava plantando. Levou tudo exatamente que tinha, os tratores, levou tudo. Então, existem algumas coisas assim muito extremas que estão acontecendo, e eu fico me pensando como é que vai ser redistribuído esses porcos, galinhas, cavalos, sabe, tipo, enfim. Acho que por fim é isso o que eu tinha para compartilhar com vocês. As perguntas, né, que não querem calar, o desabafo que eu precisava colocar aqui, a maneira como o meu pensamento está se organizando, e o fato de eu chegar em Bento hoje e lavar minha roupa foi uma coisa que me fez chorar. De pensar que tem água, que tem tudo, de dormir de noite, pensar, será que eu tenho o direito de viver esse privilégio? É óbvio, pode parecer drama queen o que eu tô falando, mas foi um sentimento genuíno de pensar, meu Deus. Enfim, vontade de trazer todo mundo pra dentro do meu quarto e pode dormir aqui, vem pra cá, tá precisando de comida, precisa de bebida, precisa do quê? O que precisa? E quero finalizar dizendo que pode parecer clichê, porque eu já vi muitos perfis falando isso, porque as pessoas ficam com, por exemplo, eu vou sair dessa live que eu fiz num perfil que eu praticamente não uso, porque eu tinha medo do que eu ia falar, porque eu não sabia como me expor, então eu sabia que eu ia ter pouca audiência aqui e eu ia me permitir registrar o que meu coração estava sentindo, mas eu vejo e percebo a importância de não só fortalecer a mim, como fortalecer os meus. Então eu vou iniciar essa campanha
para descobrir quais são as marcas que ficaram mais vulneráveis, para que a gente compre produtos dessas ecomarcas. Como eu disse antes, vai fazer mais sentido do que qualquer outro momento. Marcas que foram destruídas pela enchente vão ter a minha prioridade de divulgação, de ajuda, de apoio, de tudo. E da minha rede Empreende Verde, tenho certeza que igualmente. Se tem um momento de você comprar um produto sustentável da minha rede, esse é o momento, principalmente se foi uma marca atingida. E que eu vou voltar a trabalhar normalmente, dentro do possível. Então vocês vão voltar a me ver fazer promoções, vocês vão voltar a me ver vender ativamente, vocês vão voltar a me ver fazendo anúncios, me comunicando com as pessoas, dizendo voltar a vender. Vocês vão voltar a me ver vender, mesmo que a chuva esteja caindo. Unlimited love for all of us, um amor ilimitado para todos nós, que a gente entenda quanto ser é mais importante que ter, que a gente saiba ter palavras de acolhimento, que a gente saiba como agir hoje numa briga pequena, familiar, de tipo, aonde que nós vamos colocar os cachorros do sítio? Eu acho que a minha própria família deve achar idiotice o que eu tô sentindo, porque eu cheguei aqui bem abalada, e como eu tô bem, não perdi nada, parece desproporcional. Então eu pensei, aquele atrito, eu não tive capacidade de tolerar um pequeno atrito, porque minha cabeça não comporta, e acho que é momento de acolhimento extremo, de a gente estar sensível ao outro, aceitar o que as pessoas estão sentindo. Ao invés de dizer seja forte, você pode dizer o pior já passou, agora eu tô aqui com você, eu tô aqui para te ajudar. Você pode dizer eu entendo que foi difícil, mas agora juntos a gente vai se apoiar e fazer de uma maneira diferente. Eu entendo que tudo que aconteceu foi muito ruim, mas estou aqui para te acolher, estou aqui para te ajudar. É a maneira como eu acho, ou eu sinto que é mais fácil para vocês e para todos, se for assim. Porque eu mesma, por mais que eu seja Unlimited Love, me acho meio fria aos sentimentos dos outros, eu não valido. Eu penso, ai, que exagero. Não hoje, não nessa situação, mas em outras situações corriqueiras da vida eu penso, ai, que exagero. Te desvincula disso tudo e vai viver a vida. Mas por isso que eu acho que eu voltei mais humana de tudo isso, porque passei a validar sentimentos tão... Se tá ali, existe, pode ser micro para você, para aquela pessoa aquilo é importante, e ajudar ela a resgatar e lidar com isso é o que a gente, né, é o que a gente precisa e é o que a gente deveria fazer nesse momento. Então eu vou deixar essa live gravada sim, provavelmente vou fazer alguns cortes para divulgar algumas coisas que eu achei importante trazer como reflexão. Vou colocar ela no YouTube também, abrir meu coração para vocês de uma maneira como não achei que aconteceria. Esse vento que vocês percebem que está acontecendo aqui, deixa eu mostrar tudo, é a chuva chegando. Está previsto que volte a ter chuvas. Eu tô aqui num banquinho para falar com vocês do jardim. É previsto que volte a ter chuvas severas no Rio Grande do Sul, então as perdas tendem a ser ainda maiores. E vamos rezar pelas pessoas, vamos colocar elas em segurança e depois a gente reconstrói. A gente vai reconstruir e se
Na minha crença, a gente vai reconstruir mais forte, vai reconstruir mais sólido, mais coerente, mais solidário, mais humano, mais ecológico. A gente vai reconstruir repensando escolhas, porque é um momento de reflexão profunda sobre o que o indivíduo tem feito e sobre o que a gente tem feito como coletividade. Meu amor inteiro por Unlimited Love, né? Meu amor inteiro por toda e qualquer pessoa solidária e vivenciando essa experiência. E é assim que eu encerro. Um beijo. Tchau, tchau.